Olá, pessoal. Bom dia. Bom, meu nome é Francisco Cronenberger. Eu sou um dos fundadores do Turista Literário e estou aqui para apresentar para vocês, né, um pouco da história da empresa e falar, né, sobre como a criatividade ela foi fundamental para que a gente pudesse construir uma nova forma de ler, né? A gente pudesse oferecer principalmente para jovens, adolescentes, né, uma oportunidade de, em meio a um mundo onde nós somos, né, atingidos por inúmeros estímulos diferentes, né, celular, TV, serviços de streaming, computador, jogos, enfim, a gente consegue fazer com que o hábito tão importante, tão relevante para o desenvolvimento do jovem, que é o hábito da leitura, ele se torne interessante e especial, né? Então, eu vou aqui começar uma apresentação para vocês, fazendo um convite para que vocês embarquem comigo nessa viagem do turista literário. Vamos lá? Bom, falar do turista literário é falar de uma experiência fantástica e criativa de leitura. Antes de começar a explicar o que é o turista literário e falar sobre a criatividade em si, que eu acho que é o principal pilar da empresa, né? É uma empresa acima de tudo, é uma empresa de criatividade, o turista literário, né? Eu gosto de começar com essa quote de um livro chamado Xará, que é: meu avô diz que é para isso que servem os livros, para viajar sem se mover um centímetro. Esse é o espírito do turista literário. A gente conseguir promover, né, para os nossos clientes uma viagem, né, sem que ele se mova, saia do lugar, né? Pelo simples hábito da leitura, ele consegue viajar para diferentes lugares, diferentes universos, diferentes planetas. E o turista literário, ele é, acima de tudo, também uma história de vida, né? Uma história de duas irmãs que, desde muito novas, tinham o hábito de ler, né? Gostavam muito, era uma atividade que ela é muito prazerosa, que elas faziam em conjunto, né? E aí aqui tem uma parte interessante nessa história, falando da irmã mais velha, que é a Priscila. Ela, quando criança, ela tinha uma biblioteca de gibis da Turma da Mônica, todos catalogados. Essa é uma coleção que ela tem ainda hoje, ela guarda com muito carinho. Todo gibi da Turma da Mônica que ela comprava ou ganhava, ela guardava, catalogava ele e emprestava para os coleguinhas da escola, né? Tudo, né, com data do empréstimo, para quem foi emprestado, quando a pessoa devolvia, ela registrava, enfim. Bom, Priscila, ela é 6 anos mais velha que a Maíra, e naquela época, quando Priscila já estava, né, próximo da adolescência, ela começou a ler livros mais complexos, mas ela não queria perder esse hábito de ler, né, de volta, ler junto com a irmã. Então ela pensou: de que forma eu posso tornar essa nossa experiência, apesar da gente estar em momentos diferentes de leituras, né, tornar essa nossa experiência mais agradável. E ela começou a criar uma verdadeira imersão no ambiente dos livros que elas liam, né? Tudo começou com O Hobbit, né, do Tolkien, né, o autor da série do Senhor dos Anéis, que era um livro mais voltado para crianças dele. E Priscila criou toda uma ambientação que envolvia trilha sonora, que naquele tempo era gravada em fita cassete. Essa trilha sonora, ela ambientava a história, né? Então, por exemplo, eles iam passar por uma floresta. Então, era uma trilha, naquele momento, que remetia a sons de floresta, né? Pássaros, vento, enfim. Tinham uma passagem mais sombria da história, eles estavam à noite passando por algum perigo. Então, nesse momento, ela colocava uma música mais tensa, né? Tudo para que elas se sentissem juntas ali realmente
entrando na história, né? Essa parte, por exemplo, da área mais escura, quando ela passava numa área mais escura, ela criava uma iluminação especial, deixava o quarto mais escuro, usava luz de vela, para deixar realmente assim, essa sensação, né? Ela usava incensos para cheiro de floresta, enfim. E aí, anos mais tarde, a Maíra, ela se tornou uma booktuber, né? Uma youtuber especializada em falar sobre literatura, e num dos vídeos que ela fez no canal dela, ela contou essa experiência de leitura com a Priscila, né? Ela falou, olha, a minha leitura inesquecível da vida é o Hobbit, porque Priscila transformou aquilo numa experiência fantástica. E começaram a surgir, né, vários comentários, né, no vídeo dela, de pessoas pedindo, nossa, que legal, como eu queria que alguém fizesse isso, nossa, que ideia bacana, que ideia bacana. E Priscila, como boa publicitária que se tornou, depois que se formou na faculdade, ela viu ali uma oportunidade de criar uma empresa, né? Uma empresa que ela pudesse, obviamente, né, ser o ganha-pão delas, né, ajudar profissionalmente elas, né, no seu desenvolvimento, no seu crescimento, mas que também viesse com um propósito, que era o propósito de fomentar a leitura, de transformar a relação dos jovens com a leitura. E foi assim que surgiu o Turista Literário, né? E o turista literário, como eu citei aqui no começo, ele tem um papel fundamental, né, considerando o cenário que nós vivemos hoje, né, com um mundo com cada vez mais estímulos e opções de entretenimento, né? Você pensar que os jovens têm que se dedicar algumas horas a um hábito ainda muito offline, né, como o hábito da leitura, por mais que nós temos hoje, né, os e-books, né, mas o hábito de ler ele ainda é um hábito que você está diante de um texto, né, e tem que dedicar algumas horas àquilo. Então, nesse mundo em que a competição por estímulos ela é muito grande, você acaba tendo que, né, ser criativo, né? E essa é a essência do que o turista literário faz, a criatividade para transformar esse hábito de leitura em algo que vá atrair muito mais a atenção dos jovens, né, dessa nova geração, né, num cenário que está competindo com vários outros estímulos. E aí, falando do que é essa experiência, né, e ao longo aqui do nosso papo, eu vou aprofundar mais, né, cada tópico. Eu vou falar sobre essa experiência, falar sobre uma imersão sensorial. Literalmente, é uma imersão que vai tocar, né, os sentidos, né, que vai abraçar os sentidos dos nossos clientes, né? Então, você imagina você ouvir uma trilha sonora temática, como a Priscila criou para a Maíra lá atrás, que ela é criada exclusivamente para o livro que você está recebendo na sua casa. E aqui é uma curiosidade, né? Quando a gente discutiu a ideia de montar a empresa, eu ficava assim, nossa, mas, poxa, uma trilha sonora para tocar enquanto a pessoa está ouvindo, né? Não pode ser algo, perdão, para tocar enquanto a pessoa está lendo, né? Não pode ser algo que atrapalhe a leitura, né? Você ter um som, né? Quando você está se concentrando na leitura, enfim. E elas falam, não, pô, a ideia da trilha é justamente ela ser uma ambientação, um som de fundo que ele vai só criar uma ambiência para que você possa curtir mais, né? E estar mais envolvido com aquela leitura. E foi impressionante como realmente foi um grande acerto, assim, né? Algo que era, no caso, na minha visão, né? Era algo que poderia, talvez, afetar, né? Dificultar a leitura, dificultar a atenção, foi algo que foi muito bem recebido pelos clientes, foi algo realmente, assim, inovador, né? Mostrou-se um grande acerto e acabou sendo
uma prática adotada no mercado, né? Hoje existem outras empresas, né, de clubes de livro que também criam playlists para que a pessoa possa ouvir enquanto está lendo, né? Imagina também se você pudesse sentir um aroma ou provar um sabor junto com o personagem da história que está lendo. Quando, nesse processo de criação do Turista Literário, fizemos uma pesquisa, né, com outros clubes de assinatura ao redor do mundo, né, e percebemos que uma característica muito comum era que esses clubes eles mandavam sempre brindes, né? Você recebe o livro e você recebe alguns brindes. Não necessariamente aqueles brindes vão estar relacionados diretamente ao livro, né? Ou, enfim, eles podem estar relacionados ao tema, ou podem ser só brindes simples, né? Mas o que percebemos é que não havia, primeiro, um senso de utilidade, né? Qual a utilidade daquilo que você está mandando? E isso é uma preocupação muito grande que a gente tem no turista literário, né? Porque isso é uma visão, né, que a gente tem de que a criatividade sem utilidade, ela é vazia. Por quê? Você imagina o seguinte, né? Quando a gente fala de criatividade, a gente pensa muito naquelas ideias que são disruptivas, né? Extremamente novas, mas não necessariamente, né? Você pode ser criativo em coisas do seu dia a dia, em soluções de problema do seu dia a dia, né? Mas sempre que você usa da sua criatividade, ela está tendo, né, do ponto de vista empresarial da coisa, né, quando você usa a sua criatividade, ela tá atrelada a alguma utilidade, né? Você não cria por criar, né? É diferente de você, por exemplo, trabalhar uma obra de arte. Aí sim, você está exercendo sua criatividade, né? E só, a criatividade por si só, ela basta. Num ambiente, né, empresarial, a criatividade ela está totalmente associada com a utilidade, né? Eu posso criar algo super novo, super bacana, mas que não se aplica na empresa. Então, de que valeu aquela criatividade se ela não tem utilidade para uma empresa? Eu posso criar uma coisa que é super diferente, que ninguém nunca pensou, para apresentar para os meus clientes e os meus clientes não verem utilidade naquilo. Então, para que me serviu aquela criatividade, né? Então, a gente entende que no ambiente corporativo, especialmente aqui no turista literário, criatividade e utilidade são conceitos que andam juntos, a gente não consegue dissociar, né? Por isso, tudo que é criado no turista literário, ele é criado pensando na utilidade daquilo que vai ser enviado. Não é algo que a gente vai mandar por mandar, é algo que tem sentido, é algo que tem a ver com a história e é algo, acima de tudo, que vai ser útil para os nossos clientes, né? Então, voltando ao que eu estava falando sobre a pesquisa de mercado, nem sempre o que era enviado eram coisas úteis. E nem sempre o que era enviado tinha alguma relação com o livro em si. Então, a nossa proposta veio, primeiro, de criar um significado, e esse significado é justamente a imersão sensorial. Então, a gente manda itens de cheiro, itens de sabor, né? Itens que estimulam o tato. Por isso que a gente tem a playlist para estimular a audição, né? O livro, ele estimula a visão, enfim. Então, tudo que a gente cria no turista literário, ele tem significado, ele tem utilidade e ele tem criatividade. Esse é um tripé que é base para a gente e que não era aplicado em nenhuma outra empresa que a gente pesquisou. E eu digo que hoje o turista literário ele é uma proposta única no mundo. Não existe nenhum outro clube ou empresa literária mundo afora que tenha essa proposta de promover a
a imersão mesmo, é levar o cliente, levar o assinante para dentro da história daquele livro, com cheiros, sabores, tudo relacionado àquela história. Além de toda essa parte, né, do sensorial, dos itens que vão físicos ali na caixa, né, pensando também na importância da gente criar novos estímulos, né, e usando principalmente a gamificação, nós criamos essa parte que a gente chama de área virtual, que é o check-in virtual, que é um mapa de leitura, que eu vou te explicar um pouquinho melhor mais para frente, mas que ele faz toda uma expansão daquele universo literário, né? Então, ele traz vídeos, ele traz curiosidades, ele traz informações sobre o autor, ele traz informações sobre o local, né, onde o livro se passa. Obviamente, quando não é um livro que se passa num local fictício, mas, por exemplo, mandamos muitos livros que se passam em cidades reais, Nova York, São Paulo, Amsterdã, enfim. Então, nós sempre trazemos conteúdos relacionados a esses lugares. E pensando também, né, numa outra característica que a gente considera muito importante, né, de ser trabalhada nessa questão de você dar mais estímulos à leitura, a gente trabalhou com o conceito de colecionável também, né? Que bacana, pensamos lá atrás, né? Que bacana seria a gente mandar algo que os assinantes, que os turistas literários pudessem colecionar. Então, nós criamos esse conceito do passaporte literário, que é um passaporte, né, impresso, onde os nossos assinantes eles podem colar, né, esses carimbos que vocês estão vendo aí na tela, que são carimbos que fazem referência ao local onde o livro se passa, né? Então, quem, né, já tem seu passaporte, viajou para o exterior, né, sabe a alegria que é quando você cola um carimbo de um país novo que você visitou, né? Então, a ideia é trazer esse conceito do passaporte de viagem também para a literatura. Então, por isso foi criado esse passaporte e a gente manda todo mês, né, junto da caixa, um selinho que é sempre criado de forma exclusiva, né? Alguns exemplos aqui, ó, livros que se passaram em São Francisco, na Califórnia, no Texas, em Roma, na Itália, Edimburgo, na Escócia, na ilha, aí falando, né, dos locais fictícios também, né? Essa ilha Hexter, né, é um local que surge em um dos livros, enfim. Bom, o propósito do turista literário, ele é incentivar a leitura, estimulando os sentidos e a imaginação do leitor, tornando a relação com os livros uma viagem especial e única. Esse é o que a gente chama do nosso norte, né? Falamos muito de viagem, né? Então, nós criamos um conceito que ele norteasse a empresa. Então, tudo que a gente faz quando eu estou criando algo, quando eu estou lançando uma nova proposta, ela está cumprindo esse nosso propósito de incentivar a leitura, de estimular os sentidos, de aguçar a imaginação do leitor? Ele está criando, ele está alinhado, né, com esse nosso conceito de viagem, né, de promover efetivamente uma viagem? Então, tudo que é discutido dentro da empresa, quando a gente, por exemplo, no ano passado, que a gente fez uma reformulação, né, no clube, né, em 2021, estou, né, gravando esse material em 2022, quando a gente fez essa reformulação, a gente procurou seguir esse propósito. Então, manteve, né, tudo isso, né, manteve o conceito de viagem, né, é algo que ele permeia absolutamente tudo, né? Os nossos textos falam de viagem o tempo todo, nós usamos terminologias de viagem. A caixa que a gente manda para os assinantes é uma caixa em formato de mala.
ela parece realmente, ela tem um desenho de uma mala. Então, isso foi uma curiosidade que os próprios assinantes, quando começaram a receber na sua casa as primeiras caixas do turista literário, eles começaram a chamar de malinha. Ah, recebi uma malinha do turista literário. E até hoje a gente trata, né, desse conteúdo como sendo realmente uma malinha. Bom, aqui é só um painel, tá? Para vocês terem uma ideia de tudo o que vem, né, na proposta do turista literário, e vocês conseguirem perceber, assim, o quanto de criatividade foi colocada na concepção dessa proposta, né? Você começa com alinhar um conceito, né, de viagem com a imersão sensorial, com o universo literário, né, que é algo, como eu já citei, assim, completamente novo, né? A proposta de criar itens que sejam úteis e estejam relacionados com a história, né? E aqui tem alguns exemplos, eu vou explorar melhor, mas só para mostrar para vocês esse aqui que eu gosto bastante, né? Esse é um livro que a gente enviou no mês de setembro de 2019, um livro que ele é ambientado na época de Shakespeare, né? E um item importante daquela história era a caneta pena, né? A pena tinteiro que era utilizada para escrever as cartas, né? Escrever os livros da época. E nós materializamos aquela... Tá? Vocês vão ver aí logo acima do livro ali, ao lado da mala, do lado direito ali da mala, né? Vocês vão ver esse item de olfato ou paladar, que é a materialização dessa pena. E, bom, vocês estão vendo uma peninha e vocês estão vendo ali um tinteiro, né? Isso aí, na verdade, é um aromatizador de ambiente, né? Nessa garrafinha tem a essência, né, que aromatiza, e essa peninha, ela é feita de madeira, né? E ela funciona justamente como o palito do aromatizador. Então, como eu falei, a criatividade, ela é a essência, né, do turista literário. E ela faz parte, né, desse tripé, né, que envolve também a utilidade e o sentido, né? Você vê, um aromatizador de ambiente é algo que você vai realmente usar, né? Não é algo que está ali só enfeitando, é algo que você vai poder usar para aromatizar seu ambiente e efetivamente, como ele é também um item, né, estético bacana, você usa para enfeitar também, né? Então, só para explorar aqui algumas imagens que eu não vou tratar na frente, mas para vocês saberem, essa bolsa que vocês estão vendo também em formato de mala de viagem, ela é o que a gente chama de presente de fidelidade, que é enviado, né, para os assinantes, e aí tem a ver, isso passa pelo conceito de você fidelizar os teus clientes. E aí, mais uma vez, olha como, né, tudo é pensado e tudo é criado com algum sentido, né? Como é que eu vou fidelizar meu cliente? Como é que eu vou fazer com que ele queira se manter no clube por mais tempo? Então, a gente cria o colecionável, né? Que é aquele selinho que vai junto com o passaporte, né? E até ali embaixo da imagem, no meio ali, vocês veem o selo, né? Ele vai dentro de um cartão de embarque, né? Que ele remete também, tem todas as informações sobre aquela viagem, e ele remete também aos cartões de embarque que as companhias aéreas mandam, né? Principalmente em viagens internacionais, tá? Então, traz todas as informações ali, enfim. Então, a gente manda o passaporte, manda o selinho, mas será que só isso é suficiente para fidelizar um assinante por muito tempo? E aí a gente cria, né, um item que chama de presente de fidelidade, que é algo que premia, né, quem fica com a gente por pelo menos um ano. Então, você fica com o turista literário um ano, você ganha essa bolsa. Esse ano a gente criou uma prateleira de livros, né, uma ilustração super bacana, enfim, que você consegue montar na sua estante. Então, todo ano, o turista literário cria um novo presente de fidelidade, e o clube ele tem 6 anos e meio de fundação, e
ele tem assinantes que estão com a gente há 6 anos e meio, né? Bom, agora materializando, explicando melhor um pouco mais desses conceitos de criatividade, utilidade, né, sentido, eu trouxe aqui alguns exemplos de itens que nós enviamos em malas do turista literário. Bom, eu tenho certeza que quando vocês bateram o olho a primeira vez nessa imagem, vocês viram um copo de café, né? Copo de café de uma marca famosa, né? Que eu não preciso dizer que é o Starbucks, que é a inspiração, né? Então, é um copo de café. Na verdade, não. Na verdade, isso é um sabonete artesanal. Então, na história, né, existia uma passagem, esse livro Match Imperfeito, existia uma passagem muito, muito importante ali, né, onde os protagonistas, eles, enfim, tinham né, um momento ali em que acontecia de ter um copo de café sendo jogado na cara, um café gelado sendo jogado na cara. Isso marca muito a história, e a gente pensou, poxa, como é que a gente consegue materializar, né? Obviamente que a gente não ia mandar um café gelado, nem conseguiria, nem pedir para os assinantes jogarem o café gelado na cara, né, de alguém, né? Mas a gente materializa aquela experiência de forma que você consiga pegar um sabonete, né, artesanal, com um aroma de café, e você pode tomar banho com ele, né? Você pode lavar o rosto com ele. Então, você está jogando, né, o café gelado na sua própria cara. Então, e esse é um item que ele estimula o olfato, né, porque ele tem esse aroma de café. Ele estimula também o tato, né? Você consegue tocar algo que é de dentro da história, né? Esse café, ele é citado na história, essa passagem ela é importante na história. E falando, né, do nosso tripé, né, de significado, utilidade, né, e a criatividade, né, olha, ele tem um significado além, né, ele tem um sentido além, né, porque até a preocupação de você fazer uma arte que ela remete exatamente à cafeteria favorita do Dimple, que é, né, uma personagem importante da história, né, desse momento lá. Então, você está realmente dando sentido àquilo que está sendo criado. Um outro exemplo aqui. Bom, isso parece um livro, né? Mas vocês já podem deduzir ali, né? Quem não leu o texto que já está escrito ali na cara, mas enfim, tem um copo de café apoiado nesse livro. Então, ele é um porta-copos. Ele é um porta-copos que é feito com um corino, que é um material que remete àqueles livros de couro de antigamente, tá? Mais uma vez, olha a proposta de você materializar aquilo que é da história, né? Então, se na história fala dos livros antigos e livros, né, que tinham essa estética, né, de couro ainda na capa, era importante que a gente mandasse um material parecido, né? Então, a gente desenvolveu esse porta-copos, que ele é feito em corino, e a gente chama de livro da prateleira PS, né? Que é uma prateleira chamada, na verdade, uma estante chamada de Palavras Sábias, na livraria que, que a história é ambientada. O nome do livro é A Livraria dos Achados e Perdidos, tá? E esse livro que a gente materializou, A Espada na Pedra, ele é o livro favorito da mãe da protagonista, né? E ele tem também um trecho inspirador, né, na história, por isso que ele foi escolhido, né? Ele tem uma passagem muito muito relevante. Então esse é um exemplo, né, de um item ali que ele está estimulando
o tato, né, por meio da materialização de um item da história. Ele estimula também a visão, né, você vê algo bonito, algo estético, algo que você pode utilizar, né, para poder enfeitar, né, a sua casa, ou seja, mais uma vez, trabalhando o conceito ali de utilidade. Bom, um exemplo, né, de itens que são de tocar, itens que são de ver, itens que são de cheirar, a gente tem que falar também dos itens que são de comer. E aqui é engraçado, né, o turista literário, ele manda sempre, os itens, eles são randômicos, são sempre 2 itens por caixa, por mês, então, obviamente, né, esses itens não conseguem abarcar todos os sentidos, né, numa mesma caixa, né, a gente manda, a playlist vai todo mês, então, para estimular a audição, o livro, né, que estimula a visão, e aí a gente manda 2 itens que eles estimulam normalmente 2 sentidos. Às vezes a gente até consegue, né, ampliar para 3 sentidos. Então, quando a gente manda itens de comer, assim, é impressionante como movimenta nossas redes sociais, né? A gente brinca assim que os turistas literários adoram itens de comida. Então, ficam esperando quando vai vir algo diferente que a gente traz ali diretamente da história. E esse é um exemplo, né, de um livro chamado A Era da Escuridão. Tem um doce, se chama doce de Palas Aptos, que é um doce relacionado com uma passagem lá importante da história, né? E ele é um nougat, né? Como se fosse um marshmallow, né? Feito com pistache, né? Então, nós encontramos, e aí, obviamente, tem toda uma pesquisa que é feita, né, pela equipe de produção do Turista Literário, e aí é um exemplo de como a criatividade, ela não está atrelada só no ato de criar, né, de criar novos itens, mas também no ato de você encontrar soluções, né. Muitas vezes, a gente até brinca que a nossa produtora lá, que é a Daniela, aliás, um beijo para a Dani, ela tem um crachá lá de quase de Missão Impossível, né? Ela quer pegar todas a gente brinca, né, que são as maluquices que vêm da equipe de criação, que ela também acaba ajudando na criação, e transformar elas em realidade, né? Então, tem todo um trabalho de criatividade de você buscar soluções, né? Às vezes é um item que é complexo de você fazer, né? Então, por exemplo, aquele item, né, o porta-copos ali, poxa, você tinha que achar um fornecedor que ele conseguisse fazer um porta-copo de corino, né, com uma impressão específica no formato de livro. Ele tem, deixa eu retornar aqui a imagem, você vê que ele faz uma curvinha, né? Ele faz uma curvinha numa ponta e ele tem toda a parte reta, né, nos demais lados, né? Então, cara, exige toda uma criatividade. Aí conversa com o fornecedor, poxa, assim, mas se a gente fizer assim, então você acaba entrando no processo de criação e concepção do próprio item, né? E esse é um caso que, enfim, nós achamos um fornecedor de doces árabes, e ele nunca tinha feito um trabalho assim, né? Ele trabalhava com aqueles doces, sabe, como é que eu vou explicar? Tipo um queijo, aqueles doces gigantescos, né, que ficam redondos assim, normalmente quando a gente vai em feira, a gente vê, né, aqueles doces para cortar na hora, e eles nunca tinham trabalhado com doce assim, sob demanda, e a gente acabou fechando uma parceria com eles, e eles fizeram exclusivamente para o turista literário, né, eles pegaram lá aquele doce no lugar que eles já faziam e cortaram, né, nesses quadradinhos aí, do tamanho que a gente precisava. Aqui, bom, citando também do livro ali, a Livraria dos Achados e Perdidos, peço até desculpa que faltou só tirar ali a parte do porta-copos, na verdade isso aqui é a playlist no Spotify, só para mostrar para vocês como é que ela funciona, né? Então, por exemplo, essas músicas, né, que elas são selecionadas, elas são colocadas para
justamente para que você consiga entrar, acompanhar a jornada da protagonista, né? Em seus altos e baixos. Esse é um livro, né, que a Nathalie, ela passa por uma série de altos e baixos, e a playlist, ela vai evoluindo ao longo da história, né? Então, ela precisa lidar com perdas. Então, acaba sendo uma ambientação mais triste, né? Ela lida com descobertas. Então, é aquela, é aquela, aquela ambientação, né, de você tá descobrindo algo novo, né? Da novidade que está surgindo. Ela lida com muitos desafios, né? A partir do momento que a livraria passa a ser responsabilidade dela, né? E aí é aquela coisa da adrenalina, né? Você está tendo que enfrentar novos desafios, né? Então, toda a playlist, ela é toda desenvolvida, né? Ela é toda criada, né? Para seguir essa jornada da protagonista ao longo da história. E, como eu citei lá em algum momento, né, aqui da nossa conversa, né, a gente tem essa área que a gente chama do check-in virtual, que é uma área de gamificada, né, onde você tem um mapa interativo em que você vai viajando, né, pela história daquele livro, né. Então ele começa sempre com uma área que a gente chama de sala de embarque, né, que é onde tem um vídeo da nossa curadora, a Mai Sigvald, que ela vai e fala sobre aquela viagem, né, ela ambienta, né, os assinantes sobre a história daquele livro, né. E aí, esse mapa, ele vai explorando, né, vários espaços, né, tem uma área das leituras coletivas e das lives, né, onde você pode acompanhar toda a programação, né, dessas leituras e das lives, tem uma área do grupo de discussão, a área onde você consegue acessar a playlist do mês, né, e tem todo o conteúdo, né, extra que a gente coloca. Então, por exemplo, tem a Casa do Autor. Na Casa do Autor são informações, né, sobre quem escreveu aquela história. Normalmente tem um vídeo, né, do próprio autor falando com os turistas literários. Em alguns casos, a gente consegue uma entrevista com o autor, né? Tem a parte do Centro de Informações Turísticas, né? O Centro de Informações Turísticas, como eu falei para vocês também, é a parte onde a gente fala um pouco sobre o local onde a história se passa, né? Quando é um local real, a gente fala, né, sobre características, né, daquela cidade, daquele país, né, traz curiosidades, enfim. E quando é um local fictício, a gente traz toda a inspiração, né? Aquele local, ele foi inspirado em algum local que já existe, ele foi inspirado em algum um ambiente de alguma outra história, enfim, né? Então, é uma área super interativa, onde a gente traz muito conteúdo, e aí trabalha com esse conceito da expansão, né? Da expansão da imersão. A imersão, ela começa com os itens e ela se expande, né, com os itens que você recebe, e ela se expande por esses conteúdos extras, né? Vendo um ali, enfim, lembrando também, por exemplo, a parte de tendas criativas, é uma parte bem legal, que é meio que um do it yourself, sabe? Onde a gente coloca materiais, conteúdos voltados para que o assinante possa produzir, né, algum material, enfim, algum item, alguma comida que que se passa na história. Então, por exemplo, se tem um prato específico, né, de um país, a gente, nessa tenda criativa, a gente vai lá e coloca uma receita de como você faz aquele prato que é citado no livro, né? Se tem algum objeto que é construído lá artesanalmente, a gente faz um tutorial também de como você pode construir aquele objeto na sua casa. Bom, a criatividade, ela nos leva muito além do que a gente planeja. O exercício contínuo da criatividade, ele leva a empresa, né, ele leva as pessoas a muito longe da onde ela imaginava quando ela planejou uma determinada jornada, um determinado caminho. E vai muito além do que
a gente imagina também. E isso aconteceu com o Turista Literário, quando a gente, no primeiro ano do clube, o clube foi lançado em junho de 2016, quando em junho de 2017 nós fomos premiados, né, como o clube de assinatura, um dos melhores clubes de assinatura do país, ganhamos na categoria Clube Revelação, concorrendo com clubes diversos, né, do mercado pet, cervejas, cafés, enfim. E o Turista Literário foi escolhido como clube de assinatura Revelação. Então, a gente saiu, foi um dia muito especial, né? Então, as duas criadoras do Turista Literário recebendo o troféu. E eu lembro da gente ter falado, nossa, há um ano atrás a gente podia imaginar muita coisa para o turista literário daqui a um ano, mas certamente nessas coisas que todos nós imaginamos, não estava já receber um prêmio no primeiro ano de vida. Então, assim, a criatividade, ela é um exercício contínuo e ela é capaz de levar você muito além do que você planeja, muito além do que você imagina. E, para encerrar, estamos chegando aqui no final, eu deixo uma mensagem que ela foi posta na prática e ela super funciona, né? Que é para viver uma vida criativa, nós devemos perder o medo de errar. Né? O medo de errar faz com que a gente tenha medo de inovar, tenha medo de criar. E essa também foi uma das bases do Turista Literário. A gente não teve medo de errar. A gente lançou, a gente testou, a gente mudou e a gente errou. E faz parte do processo, né? E sempre que a gente errou, a gente ajustou, melhorou. O erro faz parte do processo, faz parte da evolução. E ele é fundamental para que a gente tenha uma vida criativa. Os erros ajudam a gente, né, a ser mais criativo, a criar mais, a ter novos olhares, novas visões. Então, bom, era isso que eu queria dividir com vocês, tá? Foi um prazer estar aqui nesse tempo com vocês. Contem comigo. Fica aqui o convite para a gente viajar juntos, né, no Turista Literário. Deixa eu parar aqui a apresentação. E é isso, tá bom? Agradeço aí a todos que estiveram comigo aí nesse momento. Um grande abraço.